Fala aí pessoal, beleza? Estamos aqui dando início à nossa quarta aula de filosofia desse curso maravilhoso aqui da plataforma Não Perca a Cabeça. E o tema da aula de hoje é Platão. Bom, Platão, que era ali o homem dos ombros largos, né? Porque no grego Platão significa isso, ombros largos, enfim. Essa curiosidade aí fica para você. Qual é o problema central que Platão está tentando resolver? O problema central é esse aqui, ó. As ideias, será que elas são independentes da matéria? Ou seja, uma coisa é a ideia que você tem sobre algo, e outra coisa é essa ideia manifesta na sua forma material. Por exemplo, a ideia de homem, tá? Então eu representei aqui com esse balãozinho, né, de pensamento, tá aqui, ideia de homem. Quando você imagina um ser humano, quando eu falo assim, ser humano, você tem uma formação de uma imagem de ser humano na sua cabeça. Isso é a ideia de ser humano. E existem os homens, seres humanos, manifestam em sua forma material. Olha essa sacada aqui, ó, setinha, ó, vindo de mim, matéria. Eu sou a ideia de homem manifesto na sua forma material. Ou seja, existe a ideia que você tem sobre o homem e existe os homens manifestam em sua forma material. Beleza? Então a conclusão que Platão chega é que as formas, ou seja, as ideias, elas são independentes do que diz respeito à matéria. Aí você fala assim, Paulo, como assim? Olha, para pensar. Será que se todos os homens da humanidade morrerem, o homem foi extinto, a ideia de homem some junto com todos os homens? Vamos pensar no número, por exemplo, os números matemáticos. Vamos supor que eu escreva aqui, por exemplo, só um minutinho. Opa, voltei. Se eu escrevo aqui o número 1, por exemplo, escrevi o número 1. Será que se eu apagar o número 1, ele vai deixar de existir só porque você não está vendo o número 1? Aí você vai falar, claro, Paulo, obviamente que não. O número 1 ele continua existindo mesmo você tendo apagado ele. E se eu apagar todos os números 1 na face da Terra? Será que o número 1 vai deixar de existir? Não, ele vai continuar existindo, porque nós continuamos pensando sobre o número 1. Cara, e se você morrer, se eu morrer, se todas as pessoas que conhecem números morrerem, será que o número deixa de existir? Não, ele não deixa de existir. Isso significa o quê? Que a ideia do número 1, ela permanece independentemente da matéria. É isso que Platão está querendo nos dizer. Só que tem um porém, cara. Se eu perguntar para você a ideia de ser humano, ou seja, o conceito de ser humano, as características de ser humano, você percebe que essa ideia na sua cabeça ela é una? A definição ela é una? Enquanto os homens manifestos em sua forma material, eles são múltiplos? Ou então, se eu pedir para você imaginar o número 1, você imagina o número 1, mas os números representados na sua forma material, será que eles são exatamente iguais ao que está na sua cabeça? Ou será que eles são exatamente iguais entre eles? O que Platão vai querer dizer com isso? Vai querer dizer com isso, com essa observação? Cara, as ideias sobre cada coisa são umas. Então você tem apenas uma ideia sobre o número 1, uma ideia sobre o ser humano, uma ideia sobre amor, uma ideia sobre justiça, e assim sucessivamente. Enquanto na matéria, você tem múltiplas representações dessas ideias. E isso traz confusão para alguém que tem a preocupação em encontrar verdades absolutas. E Platão, ele era um discípulo de Sócrates. Então ele tinha essa preocupação em encontrar verdades absolutas. Então, se ele quer encontrar verdades absolutas, ele não vai recorrer à matéria, mas sim vai recorrer às ideias. Então, qual é a conclusão que a gente chega? Por onde a gente começa, então, a estudar Platão? A gente começa percebendo que Platão, ele desvaloriza a matéria, ou seja, para Platão, tudo aquilo que diz respeito à matéria é falso, é inválido, e as ideias abstratas é que possuem mais valor, de acordo com a ótica de Platão, certo? Então, esse é o ponto central da filosofia de Platão. E para esclarecer melhor essa ideia de Platão, você tem a teoria das ideias de Platão. E sobre o que fala essa teoria das ideias de Platão? Qual é a organização, qual é a sistematização dessa teoria para explicar esse fenômeno? Platão ele divide o mundo, a realidade, em duas esferas. A esfera inteligível, né, que ele chama de mundo inteligível ou mundo das ideias, é a mesma coisa, e também a outra esfera que ele chama de mundo sensível. O mundo inteligível é o mundo das ideias perfeitas, é o mundo estático, ou seja, as ideias que nós temos em nossa cabeça são, ou pelo menos devem ser,
estáticas, devem ser perfeitas. E o mundo sensível é um mundo de crenças. Por quê? Aquilo que nós percebemos através da sensibilidade é algo que tende a ser enganoso. Como assim, Paulo Vitor? Por exemplo, vamos supor que eu pergunto para você, eu peço para você calcular uma equação, fazer o cálculo de uma equação matemática. De repente, por conta de uma percepção equivocada, de um aprendizado equivocado daquelas regras matemáticas, você chega à conclusão errada. Você chega a um resultado errado. E eu falo para você, cara, o resultado dessa equação está errado. Você calculou erradamente, porque você se enganou, porque a sua aprendizagem sensível, através do mundo sensível, te conduziu ao erro. O fato de você ter errado não significa que aquela equação é imperfeita, significa que o seu corpo percebeu aquelas regras de forma imperfeita e você vai ter que aperfeiçoar então o seu aprendizado. Então, o mundo sensível, ele é um mundo de crenças, só que um mundo de crenças falsas. É um mundo também efêmero. Efêmero é algo que muda o tempo inteiro. E a gente percebe então a influência pitagórica aqui nessa teoria das ideias de Platão. E aí tem um detalhe muito importante também. Grave isso. Embora eu tenha falado aqui desde o início, sobre ideias que estão na nossa mente, Platão ele acredita, que as ideias elas não estão em nossa mente. As ideias estão em um mundo inteligível, ou seja, estão fora de nós. Esse detalhe é importante, tá? Claro que a gente fala a ideia que é formada na sua cabeça para facilitar aqui a nossa linguagem. Mas uma vez que nós já avançamos um pouco sobre essa matéria, essa questão, é importante frisar que para Platão as ideias, as verdades absolutas, essas ideias perfeitas estão fora da mente. Nós temos um acesso, ou pelo menos já tivemos acesso a essas ideias em algum momento. Então, por que nós pensamos sobre essas ideias se essas ideias estão fora de nós? Para explicar isso, Platão ele utiliza uma outra teoria que se chama teoria da reminiscência, que a gente vai ver no próximo quadrinho. Olha só. Então, vamos lá entender aqui a teoria da reminiscência do filósofo Platão. Segundo Platão, a nossa alma e o nosso corpo são duas coisas diferentes. Então, o ser humano é composto por corpo e alma. A nossa alma ela é infinita, enquanto o nosso corpo ele é finito, ou seja, o nosso corpo vai morrer um dia. Se você sabe, seu corpo vai morrer um dia, pois é. Já a sua alma não. E aí tem um problema de espaço aí, Quando a sua alma morre, ou melhor, quando o seu corpo morre, para onde a sua alma vai? Ela vai para algum lugar. Se ela é imortal, então, segundo Platão, quando o seu corpo morre, a sua alma ela vai para o mundo das ideias. Aquele mundo, pois é, inteligível, onde as ideias ficam. Onde as verdades absolutas ficam. E a sua alma, quando contempla aquele mundo das ideias, fica maravilhado, porque finalmente a sua alma pôde contemplar ali o mundo das ideias. Inclusive é por isso que Sócrates, lá, lembra da aula de Sócrates, que Sócrates diz que a alegria do filósofo é a morte? Pois é, tá aí, ó. A alegria do filósofo é a morte porque ele encontra ali as verdades no pós-morte. E Platão ele reproduz essa ideia, a ideia de seu mestre. Então, segundo Platão, a alma ela vai lá para o mundo das ideias e contempla as verdades. Só que a alegria de alma dura pouco, porque a alma, ela no momento seguinte, ela volta para o mundo sensível, para o mundo terreno, reencarnando em outro corpo. Só que quando a alma ela reencarna em outro corpo, antes dela reencarnar, ela passa por um rio chamado rio de esquecimento e esquece tudo que foi visto lá no mundo das ideias. Então, segundo Platão, o conhecimento nada mais é do que lembrar daquilo que foi visto lá no mundo das ideias. A verdade é aquilo que a sua alma lembra lá do mundo das ideias. Só que como a sua alma esqueceu daquilo que foi visto no mundo das ideias, você tem que fazer um exercício, um esforço para poder lembrar. E para lembrar do que foi visto lá, você deve exercitar a sua, digamos assim, inteligência através da filosofia, que é um pensamento abstrato, matemática e dialética, que proporciona ali a reflexão crítica. Então, essas atividades aqui, se você reparar, são atividades abstratas. Até mesmo porque Platão fala que a sua alma, como ela chega desorientada aqui no mundo sensível, ela acha que aquilo que ela está vendo aqui, através da sensibilidade, é a realidade. Só que, na verdade, sua alma esqueceu que a realidade não é aquilo que ela está vendo no mundo sensível, mas sim aquilo que ela já viu no mundo inteligível. Então, o filósofo e qualquer pessoa que busca a verdade, ela tem que se dar conta disso, que aquilo que ela está percebendo pela sensibilidade
é um mero engano. E por isso que Platão fala que, inclusive, o seu corpo, cara, é um grande carrasco, porque a única coisa que o seu corpo conhece é a sensibilidade. Só a sua alma conhece aquilo que foi visto lá no mundo das ideias, e por isso que Platão menospreza o corpo. Para Platão, a verdade está sempre lá, no mundo das ideias, e nunca aqui, no plano material ou no plano sensível. E aí Platão utiliza, então, uma alegoria que ele chama de mito da caverna. É uma alegoria que Platão, inclusive, conta lá na sua obra A República. E o que Platão fala nessa alegoria da caverna? Ele pede para a gente imaginar o seguinte: algumas pessoas que nasceram acorrentadas no interior da caverna, de frente para a parede, tá vendo? Elas estão aqui de frente para a parede. E na entrada da caverna, você tem uma fogueira. E, consequentemente, todas as pessoas que passam na frente da caverna, essa fogueira projeta uma sombra dessas pessoas que estão do lado de fora da caverna. Tá vendo aqui a sombrinha, ó, desse camarada que está aqui do lado de fora? Pois é. Como esses caras não sabem que nasceram dentro de uma caverna, para eles, a sombra projetada na parede é a realidade. Porque a única coisa que eles conhecem na vida é aquilo que eles estão vendo no mundo sensível. E aí, nesse mito, Platão fala que um dos sujeitos consegue se soltar, vai para fora da caverna e percebe que o que está do lado de fora da caverna é a realidade, não o que está dentro. Esse camarada volta, mas ele não consegue conviver com as pessoas que estão aqui dentro, porque as pessoas não acreditam que estão dentro de uma caverna e matam esse camarada. Pois é, o que lembra muito a história de Sócrates, né, que se julgava ser um homem esclarecido da filosofia e que foi morto pelos atenienses. Então essa história, ela quer dizer o quê, cara? O que Platão quer nos dizer com isso? Ele está querendo dizer que, primeiro, aquilo que eles chamam de interior da caverna é o que está associado ao mundo sensível. Ou seja, nós nascemos acorrentados aqui nesse corpo, presos nesse corpo, vendo aqui as coisas, percebendo as coisas através do corpo, mas a única coisa que nós percebemos através do corpo são meras sombras, ilusões, cópias do mundo real, que na verdade é o que está do lado de fora da caverna, que segundo essa alegoria, corresponde aqui ao mundo das ideias, que é onde estão as grandes verdades absolutas. E segundo Platão, a filosofia, a matemática, a dialética são instrumentos feitos para você se soltar desses grilhões do corpo. Então perceba que a filosofia de Platão é uma filosofia abstrata, é uma filosofia que ignora a sensibilidade e que a verdade ela está sempre no campo abstrato. Beleza? Então no próximo quadrinho nós iremos fechar vendo a ética de acordo com Platão. E o que você tem que compreender? Qual é a questão central aqui da ética platônica? Platão, ele tenta identificar o que é ser uma pessoa boa. Que tipo de pessoa a gente olha assim e fala, caraca, esse cara é bom plenamente, é perfeitamente bom. Então Platão, ele está preocupado também com essa questão. Como nós identificamos uma pessoa de bem. Só que, olha essa frase, uma pessoa de bem. A ideia de pessoa, ok, isso é difícil de compreender, é difícil, mas é mais palpável. Agora, o que seria uma pessoa de bem? Então, para a gente entender o que é uma pessoa de bem, a gente deve compreender o que é a ideia de bem. Eu preciso entender o que é ser algo de bem. Então, grave isso. Platão, ele tem como objetivo, só um minutinho, como objetivo conhecer aqui, ó, a ideia de bem em sua ética, certo? Então, vamos lá. A ideia do bem é justamente aquela ideia que representa o estilo de vida ideal de uma pessoa boa, de uma pessoa bacana. Então, conhecer a ideia de bem é conhecer, né, o estilo, né, conhecer a ideia de bem é, opa, tem um O aqui, ó, é conhecer o estilo de vida ideal de uma boa pessoa. Só que tem um porém. Só é possível conhecer a ideia de bem quando conheço as demais ideias. Então não tem como ser uma pessoa justa, uma pessoa ética, se eu não conheço, por exemplo, o que é o justo, a ideia de amor, a ideia de fidelidade, a ideia de honestidade e assim sucessivamente. Eu preciso conhecer a natureza de forma ampla para depois compreender a ideia do bem. A ideia de bem é a última coisa que eu conheço. Eu preciso de um amadurecimento. Segundo Platão, a nossa alma ela vai amadurecendo no que diz respeito ao conhecimento das ideias. E a ideia do bem é a ideia mais excelente, mas que eu só conheço no final da minha investigação. E por isso que Platão, inclusive, diz que lá no mito da caverna, o sol ele representa essa ideia de bem. Então, fica aí
esse final, esse desfecho, para a gente compreender a ética platônica. Beleza? Então, pessoal, é isso. Aquele abraço e até a próxima. A gente se vê na próxima aula. Valeu!